Prometi, estou de volta agora para aquele momento nosso que é a revisão. Vamos lá? Vamos para a revisão então. Beleza, aula 61.2, literatura barroco em Portugal. Bem, barroco em Portugal iniciou em 1580, ano da morte de Luís de Camões, escritor clássico da língua portuguesa, certo? Esse período vigorou em Portugal até 1756, ok? Iniciou em 1580 e foi até 1756, com o surgimento de um novo estilo, tá? Bem, então, as manifestações artísticas barrocas se deram na literatura, na arquitetura e na pintura, certo? E aí, essas manifestações, elas se desenvolveram no período de crise política, de crise econômica e social. Essas crises foram causadas pelos conflitos com a monarquia espanhola e a guerra de restauração. Então, o barroco em Portugal também teve forte influência do humanismo renascentista, certo? Por meio do antropocentrismo. O que vem a ser antropocentrismo? Calma, está aqui para você bem direitinho. O homem como centro das coisas, certo? E aí é o contrário do pensamento medieval do teocentrismo, em que coloca aí Deus como centro das coisas, certo? Bem, então, como características do barroco em Portugal, as obras elas vão apresentar característica do dualismo. O homem barroco é cheio de conflitos. Então, nós vamos ter nas obras a presença temática, né, envolvendo ali a dualidade, fé versus razão, Deus versus diabo, religioso versus profano, corpo versus a alma, né? Outra característica barroca é a fugacidade, né? A vida é tudo que perpassa por ela, ela é instável, o mundo, as coisas e as pessoas mudam. Outra característica é o feísmo, grande atração pelo trágico, em rompimento ao equilíbrio clássico. Nas obras é comum a retratação de cenas cruéis, dolorosas e grotescas. Outra característica, o pessimismo. Então, a noção de instabilidade da vida conduz frequentemente à ideia de morte. Olha aí o pessimismo. O homem barroco, ele é cheio de incertezas e desencanto com a vida, né? Ave Maria, ô pessimista. E assim um exemplo para vocês, já do gênero sermão, do autor Padre Antônio Vieira, né? Então, esse sermão tem toda uma linguagem conceptista, certo? Em que o objetivo do autor era convencer, instruir o leitor com bons argumentos, né? Com diversos argumentos, certo? Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho, é cego. Não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos, e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Certo? E assim nós vamos para as características, vamos para os autores, né, e as suas obras. Num primeiro momento, nós vamos ter os gêneros sermões, cartas, prosas religiosas e moralistas, com os autores Padre Antônio Vieira, Padre Manuel Bernardes, Francisco Manuel de Melo e Maria Alcoforado. Poesia e novela, Francisco Manuel de Melo. Teatro, Antônio José da Silva, Francisco Manuel de Mole. Principais autores da Espanha, com o gênero poesia, teatro e sermões, Luís de Góngora e Argote, Lopes de Vega, Padre Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina e Mateu Alemão. Na prosa, no gênero prosa, vamos ter Francisco de Quevedo e Villegas, Miguel de Cervantes, ok? Beleza. Então, nós vamos ver que
o barroco, esse movimento barroco também aconteceu na arquitetura. E foi exatamente no período da Reforma Protestante de Martim Lutero. Nesse período, nesse momento, a Igreja Católica ela perdeu vários fiéis na Europa. Então, a arquitetura barroca foi um dos elementos da Contra-Reforma. A maioria das construções arquitetônicas do barroco em Portugal foram espaços religiosos. As igrejas construídas eram planas e retangulares, com fachadas simples e decoração minimalista. Na pintura, toda a expressão artística barroca sofreu interferência da Igreja Católica. A primeira fase da pintura barroco, a proto-barroca, teve grandes influências do tenebrismo espanhol. Já a segunda fase do barroco, propriamente dito, buscava novas fontes de inspiração. Ok? E nós vamos ter aí na produção barroca, também na pintura, né? E aqui nessa tela, vocês podem aí observar a questão das cores, né? A questão dessa produção trazendo aí esse conflito, né, desse homem barroco, da sua produção, apresentada aqui na pintura. Então, a gente pode ver exatamente, perceber, né, o conflito através da questão do tema, né, do jogo aí da questão da pintura, como eu falei lá no início, no outro exemplo, na aula anterior, o jogo de claro e escuro, né, o contraste das linhas que se opõem, a brutalidade, a inocência, o humano e o divino, né? Vejam só, então, essa leitura aqui, certo? Bem, para encerrar a revisão, nós temos aí um nome forte, que é Padre Antônio Vieira, certo? Ele é considerado o principal autor do barroco, tanto do Brasil e de Portugal, certo? Então, o homem retratado pelo barroco, ele é um ser angustiado, dividido entre santos católicos e santos pagãos, certo? Entre a matéria e o espírito, o pecado e o perdão. Então, esse é o retrato, né, do homem aí pelo barroco. Ele é assim exatamente com essas características. Então, os textos literários, eles vão refletir aí esses dois pontos. Um tanto rebuscados, extravagantes, valorizando os detalhes em um interrupto jogo de contraste. Vamos ter aí na produção, na linguagem, um jogo de palavras e figuras de linguagem, com o uso de metáfora, antíntese, hipérbole, alegoria e intervenções, ok? E muito bem, então assim encerramos aí a nossa correção, certo? E vocês terão uma próxima aula sobre o barroco, e aí trazendo a questão do barroco no Brasil. E aí nós vamos observar essa questão das características. Será que parecem ou são como as do barroco em Portugal? Tá certo? Então, valeu! Até a próxima, a gente se vê lá na correção das atividades. Até lá! Olá, estou de volta. Combinei com vocês, não foi? Muito bem. Então vamos aí, porque chegou a hora do Tirando Dúvidas. E vamos embora. Eu vou chamar a questão número 1. Vamos embora estudar. Ah, pensou outra coisa, né? Valeu? Questão 1. O barroco foi, no Brasil e em Portugal, o estilo por excelência ao longo dos séculos 17 e 18. Olha só. Aqui é uma afirmação, não precisa você gastar neurônios, né? Tá trazendo uma informação, tá te dizendo isso que é uma verdade. Olha só, o barroco foi no Brasil e em Portugal o estilo por excelência ao longo dos séculos 17 e 18. Ponto. Filho da Contra-Reforma e do Concílio de Trento, o barroco encerra traços estilístico e ideológico bastante definido. Beleza, outra afirmação. Dentre as características,
estéticas, religiosas e ideológicas enumeradas abaixo, qual caracteriza o barroco? Ah, agora aí é com você. Vamos lá, então? A. Busca do equilíbrio, da racionalidade e da concisão. B. Tentativa de unir a matéria e o espírito, a luz e a sombra aos apelos do corpo e da alma. C. Tentativa de conciliar a visão teocêntrica medieval com o antropocentrismo renascentista. D. Cultivo, dentre outros gêneros, da poesia trovadoresca e das cantigas de escárnio. E. Empenho por um humanismo tolerante com as diferenças religiosas. E agora, moçada, vamos lá! Com tudo que você estudou, vamos aí marcar o X da questão? Qual é aí o seu gabarito? Ah, tá em dúvida? A, B, C ou D? Qual o X da questão? Olha lá. Em algum momento, gente, olha só, pelos termos você já vai descartando, certo? Nós temos aqui busca do equilíbrio. Algum momento foi falado sobre busca de equilíbrio no barroco? Falamos de dualidade, não foi? Mas não de equilíbrio. Então, essa primeira informação, ó, descarta. Vamos aqui à letra E. Empenho por um humanismo tolerante com as diferenças religiosas. Algum momento foi falado sobre essa questão de ser o homem barroco tolerante com as diferenças religiosas? Não, né? Então, vamos descartar isso. Cultivo, dentre outros gêneros, da poesia trovadoresca. Nós estamos em que momento? Estamos estudando, conhecendo, né? Passando por um novo estilo de construção literária, poética, da arte barroca e não trovadoresca. Aqui cai por terra a letra D, gente. Letra B ou letra C? C ou D? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos aí. Letra C. Tentativa de conciliar a visão teocêntrica, medieval, com o antropocentrismo renascentista? Como assim? Nós vamos ter aí essa divisão? Conciliar? Não, né? Nós tivemos aí uma passagem, vamos dizer assim, entre a ideia de Deus, o centro de tudo, para dar aí razão ao homem, né? No centro aí, para as invenções, as construções, essa nova ideia, essa nova forma de pensar. Vamos aqui descobrir o nosso gabarito. Gabarito letra B. Tentativa, né, de unir a matéria e o espírito. Olha aí a dualidade, a luz e a sombra, os apelos do corpo e da alma. Esse é o gabarito da questão 1. Vamos embora. Questão 2. Se acaso for assim, o que vos não permitais, e está determinado em vosso secreto juízo, que entre os hereges na Bahia, o que só vos represento humildemente, e muito deveras, e que antes da execução da sentença, reparais bem, Senhor, no que vos pode suceder depois, e que o consulteis com vosso coração enquanto e tempo, porque melhor será arrepender agora que quando o mal passado não tenha remédio. Olha o sermão, Padre Antônio Vieira. Vamos adiante. A. Seus sermões valorizam o folclórico nacional, tudo que se manifesta pela exaltação da natureza pátria, pelo retorno ao passado histórico e pela criação do herói nacional. B. Sua obra era impregnada de filosofia, o que o levava a se considerar um filósofo. C. Autor de cerca de 500 cartas que tratam de assuntos sobre a relação de Portugal e Holanda, a inquietação e os cristãos novos. D. Seus sermões eram polêmicos, criticava, entre outras coisas, o despotismo dos colonos portugueses, a influência negativa que o protestantismo exerceria na colônia. E escreveu cerca de 200 sermões em estilo conceptista, isto é, que privilegia a retórica
e o encadeamento lógico de ideias e conceito. Vamos lá! Primeiro ano, qual foi seu gabarito? Vamos aí então, A, B, C, D, ou E. Gabarito, letra A. Seus sermões valorizavam o folclore nacional, tudo que se manifesta pela exaltação da natureza pátria, pelo retorno ao passado histórico, pela criação do herói nacional, certo? Essa aí como característica ao texto, né? O trecho dos sermões que você aí com certeza leu e aí releu para poder chegar no gabarito, certo? Então a obra não tem a impregnação de filosofia, ele não escreveu aí 500 cartas, né? Muito menos aí seus sermões eram polêmicos. Não, ele não criticava aí o despotismo dos colonos, certo? E escreveu cerca de 200 sermões em estilos conceptista, né? Isto é, privilegia a retórica e o encadeamento lógico das ideias. Não, ok? Então vamos aí para mais um gabarito, vamos para mais uma questão. Questão 3. Leia o trecho do sermão do Padre Antônio Vieira, Sermão da 60ª, 1655. Esse est qui seminatis seminare. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece esse texto dos livros de Deus, não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair. Existe porque no dia da messe hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. Comando da questão. Assinale a alternativa correta sobre o sermão do Padre Antônio Vieira. A. É bastante abstrato, pois se dirige a uma plateia letrada que dispensava exemplos. B. Está repleto de exemplos do equilíbrio e da simplicidade, típico do homem barroco. C. Escritos em linguagem culta, com palavras difíceis, dirigidos à plateia sofisticada que frequentava a igreja. D. É peça exemplar de retórica, com a finalidade de despertar a consciência moral dos fiéis. E. Apresenta perguntas retóricas que geravam um caloroso debate durante as pregações. Vamos lá, A, B, C, D ou E. Qual a alternativa correta sobre o sermão que acabamos aí de ler do Padre Antônio Vieira? Letra D, galerinha. Quem marcou aí a letra D tá de parabéns. Letra D é a peça exemplar de retórica, né? Com a finalidade de despertar a consciência moral dos fiéis. É isso? Eles não tinham poder ali, o objetivo de convencer. Então, é despertar a consciência moral dos fiéis, certo? Então, não tem aí a questão a ser abstrato, né? Só para a plateia letrada, né? Está repleto de exemplos de equilíbrio, de simplicidade? Não, né? Não tem simplicidade, que o homem barroco, ele era complexo, né? Sempre ali pautado na dualidade. E escrito em linguagem culta, com palavras difíceis, dirigido à plateia sofisticada, né, que frequentava a igreja. Não, para todos ali, né? E apresentava perguntas retóricas que geravam um caloroso debate durante as pregações? Também não. Então, ele trazia os seus sermões com esse objetivo de convencer o leitor, né, com argumentos ali, certo? Beleza, vamos aí para a questão 4. Vamos ler o trecho a seguir. Por isto são maus ouvintes os de entendimentos agudos. Mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque o entendimento agudo pode se ferir pelos mesmos fios e convencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais, porque quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó Deus, nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. Sermão da 60ª, de Padre Antônio Vieira. Vamos aí ao comando da questão. Pelo trecho reproduzido, pode-se concluir que o sermão da 60ª
trata da, letra A, exortação que o pregador fazia em favor de seu projeto de criar a campanha das Índias Ocidentais. B, problemática para a pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis. C, necessidade do engajamento dos fiéis nas batalhas contra os holandeses. D, condenação aos navegantes locais que desobedeciam aos princípios do mercantilismo seiscentista. E perseguição sofrida pelo pregador em função do apoio que emprestava a índios e negros. Vamos aí, então, acharam difícil essa questão, né? Após a leitura do trecho, né, desse sermão da 60ª, esse trecho reproduzido trata-se da... Vamos aqui, então? Trata-se da problemática da pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis. Gabarito letra B, certo? E assim, moçada, olha só, após esse gabarito agora, né, é com você, certo? Vamos lá, então, para aquele outro momento que é o Se Liga no Enem, beleza? Então, de olho na tela, eu vou trazer para você aí a questão do Enem, certo? Então, aqui a gente faz o seguinte... Relatos de viagem nas curvas nacional 222 em Portugal. É uma questão do Enem de 2020, certo? Então, aí, após a leitura do texto, você teria que chegar aí ao gabarito. Olha o comando. Nesse texto, busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo é... Então, você vai só marcar o X aonde apresenta essa exploração externa, né, sobre a identidade histórica. Letra A, B, C, D ou E? Qual o seu gabarito? Então, é exatamente o gabarito da letra A. É esse trecho que traz aí, né, a exploração de uma voz externa, né, sobre a identidade histórica do povo português. Olha só, que linda a antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto, né? Então, aí essa fala externa trazendo a essa exploração dessa identidade histórica do povo português, tá certo? Então, esse é o nosso gabarito. E aí nós vamos para o nosso clube de leitura. E aí você tem a escolha é sua. Lucila, de José de Alencar, Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, ou Os Lusíadas, de Vaz de Camões. Eu sei que aí tá, né? Bem aí, é uma sugestão para você, você faça aí conforme a sua escolha, tá certo? Olha só. Eu vou aqui chamar para nosso encerramento desta aula com esta mensagem. Vamos juntos? Vamos lá! É 1, é 2, é 3. A vida na prática. A vida acadêmica é essencial para nos mostrar a base teórica da profissão que queremos seguir. Mas somente na prática do dia a dia é que colocaremos à prova tudo aquilo que os mestres nos ensinaram e muitas vezes veremos que não era bem daquela maneira. É bem assim, viu? Então, a gente estuda, quer ser um profissional, está lá na faculdade, vê teorias, é tudo muito bom, mas quando você vai para a vida real, é melhor ainda! Valeu, até a próxima!